Eu vejo assim, que a gente está num momento muito interessante, porque quando a gente faz terapia, a gente vai percebendo a questão dos padrões repetitivos, né, que a gente vem carregando muitas vezes por gerações, que muitas vezes moldam, né, o jeito como você leva os negócios enfim, acaba às vezes machucando com quem convive ali com você ou sendo machucada. E nesse momento a gente está num momento em que a gente pode quebrar muito desses ciclos enquanto pessoa individual e enquanto grupo e sociedade, para que a gente meio que se desenvolva e consiga acompanhar a necessidade do tempo, né? Que a gente está evoluindo em termos de tecnologia, mas o ser humano tem que evoluir também e acompanhar a tecnologia, né? O que você enxerga, assim, em relação a... Eu não sei se vou conseguir formular a minha pergunta, mas, assim, o que a gente pode fazer de âmbito individual para ajudar nesse processo, para a gente se ajudar, digamos assim, iniciar esse processo de autoconhecimento, e o que a gente pode implementar cada vez mais nas empresas e fazendas para que a gente ajude também a saúde mental dos nossos colaboradores. A sua pergunta é muito importante, Josi, porque muitas vezes a gente paralisa quando vai falar das próprias emoções. Se a gente pensa grande, eu tenho que mudar, a minha equipe ela não está se comunicando, ou tem informações importantes para tomada de decisão que estão sendo omitidas, ou por medo, ou por receio de julgamento. Normalmente a gente só vai descobrir que houve uma informação que não foi comunicada quando estourou. Mas a gente precisa pensar que o processo de inteligência socioemocional, ele começa antes. Ele começa um com o outro. Um primeiro passo que a gente pode fazer, eu sempre fazia um exercício, né, quando eu estava assessorando alguém, conta para mim, conta para você mesmo, quais 3 emoções que você sente que te incomodam. Num caso que eu acompanhei diretamente de uma liderança, ela tinha muito incômodo que ela era uma pessoa no ambiente de trabalho e ela era outra pessoa dentro de casa. Ela tinha paciência com os erros e com as falhas da sua equipe, mas quando chegava em casa ela era muito reativa. Então, qual que foi o exercício que a gente fez? Às vezes a gente pensa muito grande, tem que mudar, tem que fazer. E a decisão de fazer terapia é uma decisão muito pessoal. Eu não posso chegar no outro e falar, você precisa de terapia. Porque senão eu viro fiscal, né? Eu preciso, antes disso, convidar essa pessoa para uma reflexão, né? Quais são as emoções que você gostaria de mudar? Escolha uma para começar. Eu fazia esse exercício quando eu estava dando aula, por exemplo. Eu escolhia um comportamento meu que eu queria mudar porque eu estava encontrando uma turma nova. Então, toda vez que eu encontro um grupo de treinamento novo, que eu já dei treinamento para eles, eu falo assim, olha, eu escolhi essa emoção ou esse comportamento que eu percebi que eu poderia ter sido melhor para vocês também serem melhores. A grande questão do sujeito que ele é emocionalmente inteligente, ele reconhece que ele também é um sujeito inacabado. Então, ele consegue elencar pelo menos 1, 2. Hoje, o que eu posso anotar hoje que eu poderia ter reagido de uma outra forma? Como que eu poderia ter feito uma outra pergunta para ter outra pessoa na minha frente? Esses pequenos exercícios possibilitam para você, processualmente, uma mudança muito mais significativa, fazendo um pouquinho a cada dia, do que você pensar numa mudança brusca. Porque normalmente, né, a gente está num momento de muito acesso fácil à informação. Então, todo mundo lê muito sobre liderança, sobre tomada de decisão, sobre negociação e várias outras coisas. Mas não consegue colocar em prática. Porque o livro ele já traz uma amplitude. Se você escolher um elemento dele e começar a trabalhar, é a consistência que vai te trazer a mudança. Hoje eu não consegui, hoje eu reagi. Eu escolhi a raiva, por exemplo. Quais são as pessoas que normalmente eu manifesto a minha raiva? Escolha aquela relação, aquela emoção, que a partir daí isso pode ir de forma progressiva. Como que isso pode ser apropriado dentro da empresa? O que isso traz? Um líder que ele possibilita para que os seus liderados falem sobre como estão se sentindo, a gente chama isso de um check-in emocional. 5 minutinhos na reunião que você tem com a sua equipe, vamos fazer um exercício de como está se sentindo? A gente já tem o hábito de responder, tá tudo bem, por WhatsApp. Mas será que tá tudo bem mesmo? Quando a gente faz um exercício
É muito básico. Você faz algumas afirmações e pede para a sua equipe de olhos fechados levantar se ela, algum momento, ela fez aquilo. Uma das afirmações que eu uso é: eu já falei que estava tudo bem quando não estava. 90% da equipe levanta. Porque quando a gente diz que está tudo bem, não necessariamente está bem. Alguma coisa pode estar nos preocupando, e se aquilo ali for materializado na equipe, o líder, ele tem uma equipe que ela vai se sentir segura para se expressar, e a partir daí ela vai trazer para eles informações essenciais para a tomada de decisão. Não vai ter gap no processo decisório, ele vai conseguir plenamente enfrentar os desafios daquela safra, enfrentar os desafios que ele está aguardando a primeira chuva, e assim ele vai ter uma equipe que vai querer estar ali. Diminui a rotatividade, aumenta a produtividade. Então, a inteligência emocional, ela não é só um estar bem, ela é uma estratégia para o negócio. Ela garante a produtividade, o engajamento, a participação, sem contar os efeitos multiplicadores. Esse sujeito possivelmente vai repensar a sua relação com a sua esposa, com seus filhos, que foi esse caso que eu estava contando para vocês. Ele ficava muito incomodado de se exaltar com uma criança, que era o filho dele, e ele não tinha o mesmo comportamento com o liderado dele, que comprometia o negócio, que gerava custo, que o erro dele tinha uma proporção significativa para o legado de uma outra pessoa, que esse é o ambiente da empresa familiar no agro. É o legado de uma família, a identidade de uma família, mas ao mesmo tempo é o projeto de vida de muitas outras. Então, trabalhar a inteligência socioemocional nesse ambiente significa trabalhar projeto de vida, significa permanecer, né? Porque a alta rotatividade gera um custo considerável. Você vai ter que treinar a equipe de novo, você vai ter que conversar novamente, alinhar as expectativas, e isso sucessivamente é muito desgastante, não só para o líder, mas também como para a família, porque ela nunca vai ter segurança quem é essa equipe, né? Como que ela vai conhecer essa equipe se ela muda tanto, né? Então é uma necessidade falar desse tema nesse contexto.